Olha só, temos a confirmação do nome do empresário que alegou ter sido achacado por um ministro do Lula e que está fazendo uma delação premiada lá nos Estados Unidos, né? Como eu falei para vocês, já fiz 2 vídeos sobre esse tema já. Isso começou lá atrás aqui, ó. Empresário negocia acordo com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos para entregar ministro de Lula, né? Ele diz ter documentado um episódio em que ele foi alvo de achaque de um dos principais auxiliares do presidente da República. Só que a gente não sabe quem é o ministro e quem é o empresário. Agora, a gente ficou sabendo que o empresário é o Ricardo Magro. O Roberto Barbosa traz pra gente aqui no Diário da Guanabara que é ele que está fazendo essa jogada, ou seja, ele está ameaçando processar, ameaçando fazer um acordo com o governo americano para entregar ministros do governo Lula, né? Isso deve apavorar o Lula, porque esse escândalo deve estourar esse ano e vai atingir em cheio o governo Lula nessa história. A gente sabe agora que o cara ele foi alvo da Carbono Oculto, né? Lembra que a Carbono Oculto estava aqui, ele fechou a refinaria dele, ele está sendo processado, vai ser preso. O Lula pessoalmente falou com o Trump que tem que prender esse cara que está aqui nos Estados Unidos e não sei o que é lá. E aí, cara, ou seja, agora a gente já sabe que é esse o cara. Esse é o empresário que está denunciando, a gente já sabe o nome dele. Lembra que no último vídeo que eu fiz, eu falei sobre esse artigo aqui do Cláudio Humberto, né, no Diário do Poder, em que ele falava aqui que era um ministro que estava voltando do continente asiático, fez um pit stop em Miami e foi abordar o empresário na companhia do advogado ligado a grandes corporações influentes na OAB e no Planalto, né? Então, eu falei para vocês que, nesse momento, que o que está circulando na Rádio Peão, aí nos corredores da coisa, é que o ministro em questão seria o ministro das Minas e Energias, o Alexandre Silveira, né? Então, o empresário é o Ricardo Magro, o ministro é o Alexandre Silveira, e agora eles falam aqui também sobre um deputado do PT que estaria envolvido na história também. Isso daqui é uma notícia muito boa pra gente. Tá? Isso aqui vai estourar, porque o Lula não tem como varrer isso para debaixo do tapete. Isso vai estourar esse ano, mais um escândalo de corrupção no governo Lula. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso, e essa notícia foi sugerida por GTTR, Reforma Não e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó, mega sonegador Ricardo Magro fala em delação nos Estados Unidos e ameaça criar crise política no Brasil. Então, chamar uma pessoa de mega sonegador, você sabe que eu já gostei do cara, né? Não sei se ele tá certo ou se ele tá errado não, mas mega sonegador, veja, quanto mais as pessoas evitam que o governo tenha o dinheiro delas, é melhor para a sociedade como um todo. É obrigação moral das pessoas sonegar imposto. Quem paga imposto está errado, está ajudando o governo a fazer coisa errada. Então, ou seja, já gostei do cara aqui, eu não sei se ele tá certo ou tá errado nas outras coisas, né? Ouvi dizer que ele compra diesel da Rússia. Se ele faz isso, então já desgostei dele imediatamente, mesmo lado que eu gostei. Mas mega sonegador para mim é elogio, não é coisa ruim, né? Aqui, ó, apontado por investigadores como um dos maiores sonegadores de impostos do Brasil, o empresário Ricardo Magro, controlador do grupo Refit, deixou circular nos bastidores a informação que estaria disposto a fazer uma delação às autoridades dos Estados Unidos. Então, presta atenção. É ele que está plantando essas notícias todas que estão saindo. Que saiu primeiro na Veja, depois saiu no Cláudio Humberto. Ele está falando com o governador, olha só, ou vocês resolvem o meu problema, ou vai dar merda, tá? Ou vai dar merda. Eu vou entrar vou fazer um processo aqui. Ele é cidadão americano, tá? Ele já tem cidadania americana. Então, ele como cidadão, a empresa dele, metade dos negócios dele já é nos Estados Unidos. Então a ideia dele é o quê? O Brasil tá querendo a cabeça dele, beleza, ele nunca mais volta no Brasil, foda-se. E ele lá nos Estados Unidos, ele se vira com as empresas dele lá e ele consegue a liberdade através de um acordo com o governo americano, né? Então, esse é o plano do cara. Só que ele quer que o governo Lula, né, resolva também a empresa dele no Brasil, pô, não quer perder a Refit. A Refit é uma empresa grande, vale dinheiro pra caramba, né? Esse é o acordo do cara, tá? Aqui, a movimentação acontece em meio ao cerco judicial e fiscal que o empresário enfrenta no Brasil e é interpretada por interlocutores políticos como uma pressão indireta contra o governo federal. É literalmente isso, ele está falando, olha só, o governo Lula está querendo me sacanear, eu vou sacanear o governo Lula. A informação difundida inicialmente em notas de mídia sugeria que uma suposta colaboração poderia atingir um ministro do governo Luiz Inácio Lula da Silva.
Nos bastidores de Brasília, no entanto, a leitura predominante é que o alvo real da eventual narrativa não seria um integrante do primeiro escalão, mas sim um parlamentar do Partido dos Trabalhadores, com quem Magro tem mantido conversa sobre negócios. Então, olha só, tem um deputado do PT ligado nessa história também, tá? Caso uma delação venha a se concretizar em território norte-americano, a avaliação de analistas políticos é que o episódio poderia gerar constrangimentos e disputas e narrativas em pleno ano eleitoral no Brasil, independente da consistência das acusações. Isso é verdade, mas veja, o cara vai estar falando isso só porque realmente o Lula, sacaneou o cara, né? Para seus negócios no Brasil, uma eventual delação seria a travessia do Rubicão, uma referência histórica ao momento em que o general romano cruzou o rio Rubicão em 49 a.C., né, iniciando uma guerra civil e tomando uma decisão sem possibilidade de retorno. Então, ou seja, o que está acontecendo é isso. Ele, por enquanto, ele está soltando essas notinhas aqui para avisar o Lula. Olha só, Lula, dá um jeito aí de resolver o negócio da carbono oculto aí da Refit, de acabar com essa coisa toda aí, porque eu não quero ter problema não. Né? Agora, o problema é que o Lula não consegue fazer isso. Né? O Lula já usou esse troço politicamente, já falou isso abertamente. Ele voltar atrás agora vai ser muito complicado, né? E senhor dos combustíveis Magro é controlador do grupo Refit e do grupo Gulf, lá nos Estados Unidos. Né? Com atuação em toda a cadeia de combustíveis, o grupo tem forte presença nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo, controla a Refit, não sei o que lá. E a acusação é que ele tem dívidas tributárias. Se é só essa acusação contra ele, eu não tenho problema nenhum, não. Só acusação de dívida tributária ou de menos. Aqui, ó, em São Paulo, a Procuradoria-Geral do Estado aponta o grupo como o maior devedor de ICMS do Estado, com débitos que ultrapassam 8 bilhões. Né? No Rio, os passivos tributários também superam a casa dos bilhões, ligados principalmente ao setor de combustível. E aí eles estão dizendo que ele teria ligação com a carbono oculto, com mais não sei o quê. Aqui, ó, parte da estrutura empresarial ligada a Magro também foi montada no exterior. Investigações apontam a existência de fundos e empresas offshore em jurisdições internacionais, incluído no estado de Delaware, nos Estados Unidos, uma região conhecida por oferecer vantagens fiscais e societárias. Autoridades brasileiras suspeitam que a rede tenha sido usada para blindagem patrimonial e não sei o que lá. Mas o problema é que o cara tem negócio lá nos Estados Unidos também, tá? Ele tem empresas lá nos Estados Unidos também. Enfim, essa é a situação. Esse é o cara. A gente já sabe agora que o Ricardo Magro é o cara que está ameaçando fazer isso. Se a gente sabe agora que o Ricardo Magro é o cara e a conversa de corredor era que ele mesmo era o cara, então é muito provável que o resto da conversa de corredor, que dizia que o ministro é o Alexandre Silveira, deve ser consistente. Alexandre Silveira é do PSD, né? Então é mais um ponto aí sério, né? Que a gente já falou sobre isso, que o empresário aqui a gente sabe que a coisa aconteceu lá em Miami, um pit stop em Miami de um juiz, de um ministro do Lula, que foi à Ásia com o Lula, aí na volta teria passado em Miami e feito esse achaque contra ele, e ele teria gravado tudo, né? Então o que a gente tem aqui? O caso da carbono oculto, que é justamente a ANP interditou a Refit depois das operações cadeia de carbono e carbono oculto, que justamente estavam acusando ele de sonegação e coisa e tal. E depois teve também a Operação Poço de Lobato, que a Receita Federal e órgãos parceiros desarticularam um esquema bilionário ligado a carbono oculto, que era justamente com a Refit lá aqui, né? Ou seja, o cara, se você olhar do ponto de vista legal brasileiro, ele está enrolado, está bastante enrolado, tá? E só que, como tudo no Brasil, uma maneira de você se desenrolar é você conversar com um político, né? E aí, essa é a história, que olha só. Dono da Refit, olha essa notícia que saiu em 22 de fevereiro, saiu algum tempo atrás, não chamou muita atenção isso não, porque na época a gente não sabia que era ele que estava fazendo esse movimento, né? Mas aqui, ó, essa notícia do dia 22 de fevereiro, fala aqui, ó, empresário Ricardo Magro, dono do grupo Refit, articula nos bastidores uma aproximação com políticos de direita e de esquerda para tentar conter os desdobramentos da Operação Carbono Oculto, que pôs no centro de uma das investigações sobre sonegação fiscal e lavagem de dinheiro no setor de combustível. De acordo com relatos obtidos pela revista Oeste, novas fases da investigação estão em andamento e já provocaram tensão entre os possíveis alvos. Magro sabe disso. Nos últimos meses, o dono da Refit passou a ser citado pelo presidente Lula em conversas diplomáticas. Em dezembro, por exemplo, o petista relatou ter mencionado ao presidente Donald Trump que um dos maiores chefes do crime organizado brasileiro, o maior devedor desse país, mora em Miami. Ou seja, o Lula queria queimar esse cara completamente. Só que esse cara, se o único crime dele é dever imposto, né, não é uma coisa tão séria assim não, né? E tipicamente porque lembra, né, aqui no Brasil existe uma tendência dessas receitas, tanto estaduais quanto federais,
de sair atrás de qualquer coisinha para tentar queimar as pessoas, aplicar multa, aplica um monte de coisa. Eu não sei qual é o caso dele, não sei exatamente o que ele está devendo aqui, qual foi a jogada dele, mas a verdade é que eu sei que a Receita costuma cobrar mais do que deve o tempo todo, né? Isso é imposto, é roubo, né? Aqui, ó, como resposta, Magro passou a buscar caminhos para se aproximar de Lula. Ele quer diálogo com o entorno do petista, embora atribua aos ministros Fernando Haddad e Alexandre Silveira parte dos problemas que enfrenta na justiça do Brasil. Então, ou seja, ele está dizendo que a culpa é do Fernando Haddad e do Alexandre Silveira. Olha que coisa, o Alexandre Silveira supostamente é o ministro, né, segundo a Rádio Corredor, a gente não tem certeza disso, que teria achacado ele lá em Miami, né? A conversa terá como pauta, aqui ó, então assim, Magro sabe que no começo de março Lula viajará aos Estados Unidos para se reunir com Trump. Ele viajaria, né? Acabou que março já passou, o Lula não viajou porque, né, ficou com medo de conversar com Trump, né? E o Lula quer conversar, a conversa terá como pauta tarifas comerciais e o combate ao crime organizado, o que incluiria nova menção a refit. Então o que ele está fazendo lá? Ele está falando para o Trump, ele sabe que isso vai ter problema na justiça americana, ele está falando para o Trump, olha só, eu tenho um monte de gente do governo Lula que me ajudou nessa parada, que está do meu lado e que está me achacando. Essa coisa toda é um achaque do governo Lula. O governo Lula queria que ele desse dinheiro para o Lula, e aí tudo bem, se desse dinheiro para o Lula, ele dava um jeito dessa operação toda sumir. Eu não duvido nem um pouco disso, tá? Em coletiva de imprensa neste domingo, dia 22, na Índia, Lula voltou a citar indiretamente o nome do Magro. Queremos prendê-lo. Essa pessoa mora em Miami. Mandamos para o presidente Trump a fotografia da casa dele e o nome dele. Queremos essa pessoa no Brasil. Se é para combater o crime organizado, então nos entregue. Sendo que é uma coisa totalmente diferente, né? O Lula quer dizer que esse cara é o culpado porque ele quer culpar o cara que está devendo imposto, que não quis ajudar o Lula, não quis dar dinheiro para os ministros do Lula, né? Por outro lado, o Trump está fazendo a coisa correta, de criminalizar o PCC e o Comando Vermelho, que esses realmente são os terroristas, né? Enfim, o dono da Refit também quer o apoio da direita, parece que conversou com o Altineu Cortez, do PL do Rio de Janeiro, no dia 20, no restaurante XYZ, não sei o que lá, e não se sabe qual foi a conversa. Mas olha só, o fato de saber que ele estava conversando com o Alexandre Silveira e o Fernando Haddad, isso dá uma dica que pode ser exatamente o Alexandre Silveira mesmo que fez o achaque contra ele lá em Miami. A coisa vai tomando forma, e a melhor coisa disso tomar forma é o seguinte: cadê a nova operação da Carbono Oculto, né? A gente sabe que tem uma operação preparada, e parece que não saiu ainda, não andou para frente essa operação ainda. Será que o governo Lula está caindo na chantagem do cara? Ou será que o cara vai acabar falando tudo? Eu acho que o cara vai acabar falando. Por quê? Porque olha como é que as notícias estão indo num crescente, né? Primeiro falou tudo em nome anônimo. Ah, não, uma pessoa está acusando uma pessoa, nem sabemos o nome de ninguém. Aí depois saiu a informação que foi em Miami, agora saiu a informação de que é o Ricardo Magro mesmo, mas não sabemos ainda quem é o ministro do governo Lula e o congressista, eu imagino que seja deputado, né? Do PT que estaria envolvido nessa história. Tem um deputado do PT que estaria envolvido nessa história aqui, ó. Mas sim um parlamentar do Partido dos Trabalhadores. Olha só, parlamentar pode ser senador também, tá? Então talvez seja um senador ou deputado do PT que estaria envolvido nessa história aqui toda. Enfim, isso daqui tem um potencial enorme. Eu torço para dar merda, você sabe, né? Eu torço para dar merda mesmo. Tomara que o cara denuncie mesmo lá nos Estados Unidos, faça uma delação premiada com o Trump. O Lula já não vai mesmo, o Lula não, né? Já desistiu de conversar com o Trump porque não tem coragem, o Lula é um covarde na essência, né? Enfim, aqui, ó. Aí o pessoal tá lembrando aqui uma outra coisa aqui, ó. Além de Vorcaro, evento da Globo em Nova York foi bancado pelo maior devedor do país e alvo de mega operação. Então eles estão colocando aqui, ó, que teve um evento lá no Encontro Econômico, Summit Valor Econômico Brasil-Estados Unidos, realizado lá em Nova York, né? Que é um evento da Valor Econômico da Globo, ou seja, é do Grupo Globo esse evento. E teve como patrocinador principal o Banco Master. E também a JBS e o Gulf. O Gulf é a empresa do Ricardo Magro lá nos Estados Unidos. Então, ou seja, foram essas empresas. Além disso, teve mais um monte de gente aqui, não sei o que lá, teve um monte de coisas de governos e coisa e tal apoiando, né? Só que, ou seja, esse cara é típico do pessoal da elite no Brasil. E por que ele foi pego nessa operação? Deve ter sido porque ele não estava dando dinheiro para o Lula. O Lula queria mais dinheiro para o PT, aí pegaram ele nessa operação, disseram que ele tem ligação com carbono oculto, não sei o que lá.
Além disso, o governo Lula está querendo passar um PL do devedor quanto mais. Devedor quanto mais é aquele cara que fica devendo dinheiro para a Receita, né? E daí fica indefinidamente devendo dinheiro para a Receita. Ele reconhece o imposto, mas não paga o imposto que ele está devendo. Né? Isso é uma das maneiras que os empresários brasileiros têm de se proteger da saga, da ferocidade do governo brasileiro. Né? Esse PL não foi aprovado ainda, mas parece que isso que está sendo... o caso do Ricardo Magro é um caso que chama atenção para ele. Mas não tenha dúvida, no momento que passar isso, não vai ser só o Ricardo Magro e os grandes devedores que vão ser presos, não. Tá? Vai ser para geral, qualquer empresário que usa o truque de reconhecer o imposto, mas não pagar, que hoje no Brasil meio que não acontece nada contigo, isso pode ser usado mais adiante, né? Pode ser criminalizado mais adiante. Enfim, vai ser legal isso, tá? O pessoal está querendo investigar também a atuação da Receita, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e da ANP no caso Refit, ou seja, o TCU está querendo investigar o que esses órgãos estão fazendo com o Ricardo Magro para ver se realmente ele está tão errado assim ou se tem exagero do lado do governo Lula. Ou seja, isso daqui é mais um caso que não é muito diferente do campo do caso Master, tá? É um empresário de sucesso, que tem muito dinheiro, que tem muitos contatos políticos e que, de repente, esses contatos políticos resolveram rifar o cara porque ele não estava dando dinheiro suficiente para os contatos políticos dele. E daí surge um escândalo e coisa e tal. Vai ser divertido isso, cara. Vai ser muito divertido. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.